O arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação? Esse tema é um tema que é usado para discussões infinitas no meio cristão. E também é tema de debates e tudo mais. Nesse vídeo aqui, nessa aula aqui, eu vou expor a minha opinião e vou embasar a minha opinião com textos bíblicos, textos que me fizeram chegar à conclusão da minha opinião. Pega seu caderno, pega sua caneta, vamos para essa aula, que essa aula vai ser recheada de coisas boas e com certeza você, mesmo não concordando comigo no final, você vai tirar um proveito muito grande dessa aula. Nos próximos minutos a gente vai responder ou tentar responder essa pergunta: o arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação? Primeiro eu vou fazer uma introdução rápida aqui, eu fiz algumas anotações aqui para essa aula aqui. Esse tema aqui, como eu disse, é um tema de discussões, infinitas. Tema que é usado para debates teológicos entre cristãos. E esse é um tema que divide muitas opiniões. Eu não sei qual é a sua opinião. O intuito desse vídeo aqui é simplesmente expor a minha opinião, o que eu acredito, quais são os textos que me dão base para acreditar nisso, e jamais tentar mudar a sua opinião caso a sua opinião seja diferente. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia. Em alguns textos vamos fazer link entre alguns capítulos de alguns livros para a gente tentar chegar num denominador comum, beleza? Esse é o intuito dessa aula, é simplesmente a gente aumentar o nosso conhecimento sobre Deus. Então vamos lá, eu vou tentar não cortar muito essa aula, eu vou tentar deixar uma aula bem dinâmica. Se tiver algum erro, alguma coisa que a gente corrige aqui mesmo, sem muita edição, porque é uma aula, né? Acho que vai ser mais dinâmico assim. Então vamos lá. A minha opinião, primeiramente, nos meus estudos bíblicos, na minha singela opinião, do que eu acredito, do que eu já estudei, do que eu já fui atrás, o arrebatamento é depois da grande tribulação. Por muito tempo, eu acreditei que o arrebatamento era antes da grande tribulação. Porque eu fui criado assim, né? Eu fui criado na igreja, e a igreja onde eu cresci, eu não nasci na igreja, mas a igreja que eu cresci, eu fui ensinado que o arrebatamento, ele é um arrebatamento secreto que vem antes da grande tribulação. Só que nas minhas leituras bíblicas eu achava alguns textos que não batiam muito com aquilo que estava sendo ensinado, para mim na época, no caso, né? E eu comecei a ir atrás das minhas respostas e tudo mais. Eu queria dividir com você, porque na minha opinião aqui, como eu disse, a minha opinião, quero começar com a minha opinião, é que o arrebatamento é depois. Então a gente vai daqui para frente fazer um estudo bem aprofundado nas escrituras, com bastante textos, para tentar, esclarecer de repente, na sua mente, que de repente você também tem uma dúvida sobre isso e tudo mais, não sei. A gente esclarecer um pouco mais, vamos lá? Eu quero começar lendo aqui Mateus 24, do 29 ao 31, que diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombetas, aos quais reunirão os seus escolhidos. Eu não vou correr muito com essa aula. Preste muita atenção e anote tudo que você puder. Pegue seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, que é mais importante, para você conferir os textos junto comigo. Eu vou fazer uma observação aqui sobre o capítulo 24 de Mateus, que a gente acabou de ler aqui, o verso 29 ao 31, que é a observação seguinte. Aqui, na minha opinião, Jesus deixa claramente, ele coloca claramente a sua vinda logo depois da grande tribulação. Só que tem um problema aqui nesse capítulo de Mateus 24. Qual que é o problema aqui? Quem é pré-tribulacionista acredita e ensina que esse capítulo 24 ele foi escrito para os judeus, que esse mandamento desses versículos aqui, que esses mandamentos mesmo, né, que Jesus deixou aqui, não era para a igreja, por dois motivos. Primeiro motivo que o pré-tribulacionista usa para falar que esses versículos foram escritos para os judeus e não para a igreja, o primeiro é o seguinte:
que esses versículos eles citam mandamento judaico. Por exemplo, do sábado, em Mateus 24:20. Cita o sábado aqui. A gente sabe que o sábado é um mandamento judaico, a guarda do sábado. Claro que existem denominações que entendem isso e guardam o sábado. Mas a guarda do sábado é um mandamento judaico. Os pré-tribulacionistas falam que esses mandamentos não eram para a igreja, e sim para os judeus, porque citam o mandamento judaico. Esse é o primeiro ponto de Mateus 24 que os pré-tribulacionistas usam para falar que Mateus 24 não era para a igreja. O segundo ponto que eles usam é que não tem igreja no Velho Testamento. Por isso esses versículos que está falando sobre a grande tribulação não foi direcionado à igreja, porque no Velho Testamento a igreja ainda não tinha sido implantada. A igreja, segundo eles, ela iniciou em Atos 2. Tudo bem, eu até concordo que a partir de Atos 2 as igrejas começaram a implantar. Mas fica com esses dois pontos aí que os pré-tribulacionistas usam para dizer que Mateus 24 ele é direcionado aos judeus e não à igreja. Por que eu deixei esses dois pontos? Porque tem um problema de interpretação deles aí, em Mateus 24, que não fundamenta que esses mandamentos eram para judeus e não para a igreja. Vamos lá. Qual que é o primeiro erro de interpretação? É que Jesus, naquele momento que ele deu esses mandamentos, ele não estava reunido com os judeus. Ele estava reunido com os discípulos. Discípulos esses que futuramente seriam os apóstolos que fundariam igrejas. Ou seja, se os discípulos eram os futuros apóstolos que fundariam igrejas, os discípulos já eram igreja naquele momento. E Jesus, quando ele dá esses mandamentos, ele não direciona, ele não está reunido com judeus, ele está reunido com os discípulos. Então esses mandamentos eram direcionados para os discípulos. Repito, discípulos que futuramente seriam fundadores das igrejas. Então aí já morre que a primeira, como é que fala assim, a primeira contradição deles falarem que esse capítulo foi para judeus e não para a igreja. Não foi direcionado para judeus, foi para os discípulos. Em Atos 1, 6 a 8, Jesus repete o tema do fim. E esse mesmo tema que ele está tratando em Mateus 24. E ele trata de novo em Atos 1, capítulo 1, versos 6 e 8, ele repete o tema do fim aos mesmos discípulos que estavam em Mateus 24 reunidos com ele. Então só aí você vê que esses mandamentos não eram para judeus, porque ele estava direcionando não para judeus, mas para os discípulos que estavam com ele. E esses discípulos lá no capítulo 1, do verso 6 a 8 que a gente leu aqui, já estavam ali em transição para a igreja, para começar a implantar igrejas. Então, aí já mata que essa ideia de que Mateus 24 foi direcionada para os judeus, ok? E sim para a igreja. Tem mais alguns pontos aqui que fundamentam melhor para ajudar a gente a entender que Mateus 24 era para a igreja e não para os judeus. Mais um ponto aqui as instruções são universais. As instruções que Jesus passou naquele momento são instruções universais e não judaicas. Por exemplo, Mateus 24, 42 diz assim: vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 46 diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Veja que aqui ele está falando sobre os servos em geral. É uma regra universal. É para servos universal. Ele não estava simplesmente nichando as suas informações. Ele não estava direcionando simplesmente para os judeus. Ele estava direcionando universalmente, porque ele está falando aqui a todos os servos que quando o Senhor vir encontrar assim, ele será bem-aventurado. Então aqui quebra também isso aí, porque as instruções eram universais. Isso aí é mais um ponto fortíssimo para provar que Mateus 24 não era para judeus e sim para a igreja. Mais um ponto aqui é que o livro de Mateus ele conecta o evangelho ao mundo todo, não a Israel.
Por exemplo, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o evangelho será pregado ao mundo todo. Ou seja, preste atenção. Ele está direcionando para os judeus e está falando para os judeus que esse evangelho será pregado a todo o mundo. Depois que o evangelho abranger o mundo todo, aí sim virá o fim. Ou seja, então, não era para simplesmente para uma localidade, simplesmente para os judeus, simplesmente para Israel, e sim para toda a igreja que está espalhada pelo mundo todo, porque o livro de Mateus 24, o capítulo de Mateus 24, ele conecta o evangelho com o mundo todo. Só aí já tira essa ideia também de que era só para os judeus. Outro ponto aqui, em Mateus 24 também, que tira essa ideia de que foi dito só para os judeus, é que outros evangelhos repetem as mesmas palavras. Preste atenção, Marcos 13 e Lucas 21 também registram o sermão profético, e Lucas aplicam diretamente a todos os discípulos. Lucas aplica diretamente aos discípulos. Presta atenção, Marcos e Lucas, o evangelho de Marcos e Lucas, eles repetem o sermão de Mateus 24. E em Marcos e Lucas, eles direcionam para os discípulos. Esses mandamentos são direcionados para os discípulos. Jesus, ele direciona. Então, tipo assim, esses evangelhos de Marcos e Lucas eles falam sobre o mesmo sermão de Mateus 24. E aqui já tira a ideia de que é só para os judeus, porque em Marcos e Lucas não tem como você desconectar Marcos e Lucas e Mateus 24 falando da mesma coisa e desconectar. Porque claramente em Marcos e Lucas é para os judeus, está falando para os judeus, e Mateus 24 falar para o mesmo sermão para Israel. Não, todos os 3 livros com o mesmo sermão, com os mesmos mandamentos, estão direcionando para os discípulos. Então não faz sentido Mateus 24 ser para Israel e ao mesmo tempo aplicar Marcos e Lucas à igreja, porque é o mesmo fundamento, a mesma história, os mesmos mandamentos, para falar melhor. Conclusão rápida. Embora Mateus 24 traga elementos judaicos e ligados a Jerusalém, isso não significa que foi escrito somente para os judeus. E um sermão profético com aplicação direta à igreja, chamando todos os discípulos de Cristo à vigilância, perseverança e fidelidade até a sua volta. Então aqui a gente já desmistificou essa ideia de que Mateus 24 foi direcionada só para judeus. A gente sabe agora que Mateus 24 foi para a igreja. E Mateus 24 está falando sobre a grande tribulação. E ele está alertando para a igreja perseverar, para a igreja vigiar, para a igreja estar firme, e citando elementos da grande tribulação. E ele coloca a igreja dentro dessa tribulação. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ó. Um outro ponto aqui agora vamos sair de Mateus 24, a gente já desmistificou isso aí que era para judeus. Um ponto aqui agora eu vou começar a defender com textos a minha ideia e a minha convicção de que o arrebatamento é pós-tribulação. Primeiro ponto, o arrebatamento e a ressurreição acontecem no último dia. Vou estar lendo para você aqui, ó, João 6,40, se você tiver com sua Bíblia, acompanhe. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse? Não é o último dia antes da grande tribulação. É o último dia da história na volta de Jesus. É o último dia da existência do homem. Não vou colocar assim não, porque está errado falar assim, mas é o último dia antes que Jesus se manifeste com todo o seu poder e a sua glória. Nesse último dia, que é o dia do arrebatamento, a ressurreição dos santos acontece. Para reforçar mais isso aí, ó, 1 Coríntios 15:52 diz assim: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corrupção e ressuscitarão em incorrupção, porque a trombeta soará. Que trombeta é essa? É a trombeta do arrebatamento.
a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Quando a trombeta do arrebatamento soar, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Preste atenção. Qual é o dia da transformação do homem? Do corpo cheio de pecado para o corpo glorificado. No último dia, no arrebatamento. Qual é o dia da ressurreição dos santos? No último dia, no soar da trombeta, no arrebatamento. E se a gente vai ser transformado no último dia, no arrebatamento, e a ressurreição é no último dia, no arrebatamento, se tudo acontece no último dia, a igreja passa pela grande tribulação, porque o último dia se refere a depois da tribulação, aonde Jesus volta com seu poder e a sua glória para arrebatar a igreja. Uma observação sobre esse ponto aqui que a gente acabou de ler. A ressurreição que acontece junto com o arrebatamento, segundo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, está ligada ao último dia e não antes. Próximo ponto aqui, vamos pular para um próximo ponto. A igreja é chamada a perseverar dentro da grande tribulação. Vamos ler aqui Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Preste atenção. O texto mostra que os santos estão presentes na tribulação, sendo fiéis e perseverando até o fim. Olha só, vou ler de novo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem que guarda o mandamento de Deus? A igreja. Quem que guarda os mandamentos de Deus? O cristão, o crente, o evangélico, aquele que entregou a vida para Jesus e se tornou e ingressou na igreja. Quem que guarda? É a igreja. E a igreja está onde que está falando aqui? Na tribulação, sendo chamada por Deus a perseverar. Não faz sentido chamar a igreja à perseverança se ela já foi tirada da terra. Como você chama a igreja para perseverar dentro da grande tribulação se ela já subiu antes da grande tribulação? Não faz sentido isso. Então esse texto aponta que a igreja está dentro da grande tribulação. Eu creio que Jesus vem depois da grande tribulação, reunindo seus escolhidos no momento da sua manifestação gloriosa. Agora olha só, o ponto central não é escapar, igual o pré-tribulacionista acha que vai escapar de Jesus tirando eles antes. O ponto central não é escapar do sofrimento, mas estar firme e preparado, porque Cristo prometeu estar conosco até o último dia. Quando Jesus se reuniu com os discípulos, ele falou assim, olha, vão, pregue, um pouquinho antes dele subir para o céu. Vão, pregue o evangelho, salva, batiza e tal. E ele termina com uma promessa. Qual é essa promessa? Vão, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Qual é a consumação dos séculos? O arrebatamento, o fim de todas as coisas. Aqui, ele diz o quê? Vão e continuem pregando, mesmo dentro da grande tribulação. Eu estarei contigo até o último dia, até a consumação. Então ele prometeu que estaria conosco. Por que ele precisaria estar conosco, nos fortalecendo, nos guardando, se a gente foi tirado antes da grande tribulação? Porque a gente sabe que o último dia, que ele prometeu, está até o último dia. O último dia é o arrebatamento. E ele está dizendo que antes do arrebatamento, que antes do último dia, ele estaria conosco, nos fortalecendo, nos guardando, nos dando força. Então aqui ele já coloca também que a gente está dentro da grande tribulação. Mateus 28, 20. Vai anotando aí. Depois destas coisas, olhei e eis... Presta atenção nisso aqui, ó. Olhei e eis grande multidão que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso aqui está escrito em Apocalipse 7, 9, 12. Esse que a gente leu aqui atrás, que foi Mateus. Apocalipse 7, 9, 12. A gente sabe que Apocalipse ele narra a grande tribulação. E ele está falando aqui, ó, que eu olhei, no caso João disse, eu olhei e vi grande multidão que vieram da grande tribulação. Que multidão é essa? Aí entra um ponto agora que a gente precisa separar aqui e aprender. O pré-tribulacionista, ele diz que essa grande multidão que está chegando são as pessoas que a Bíblia narra que entregou a sua vida por amor a Cristo, porque a gente sabe que na grande tribulação alguns precisarão entregar a vida, serão entregues a Satanás para poder morrer, perecer, para alcançar a sua salvação.
Mas aí entra um ponto muito interessante, porque sim, essa grande multidão pode sim ser esses que entregaram a sua vida. Só que o problema-chave disso aqui é que as pessoas não percebem é o quê? Quando a pessoa, agora até isso é hoje em dia, sempre foi assim, sempre será assim. Quando a pessoa ela se converte, ela entrega a vida para Jesus, ela ingressa e se torna a igreja. A igreja de Cristo são pessoas que entregaram a sua vida para Cristo, porque a igreja é o corpo. Quando ela entrega a sua vida, ela começa a fazer parte do corpo. Então, a pergunta que eu vou fazer para você, e você vai ver que buga o pré-tribulacionismo, é isso. Os judeus se converterão? Os judeus e outras pessoas se converterão dentro da grande tribulação? Sim. Se eles se convertem e se tornam igreja? Sim. Então a igreja está na grande tribulação. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Não existe dois arrebatamentos. Não tem como Jesus não vai vir antes da grande tribulação buscar um povo e depois da grande tribulação buscar outro povo, que são os que se converteram dentro da grande tribulação. Não tem isso. O arrebatamento é um. E aqui está falando que esses santos que chegavam, essa grande multidão, vieram da grande tribulação. Ou seja, pessoas que se converteram e viraram igreja, ingressaram no corpo. Então, se há conversão dentro da grande tribulação, essas pessoas que se converteram viraram igreja. E se viraram igreja, a igreja está na grande tribulação. Ok até aí? Vamos lá. Agora eu vou estar lendo aqui mais um ponto que fortalece a minha tese de um arrebatamento pós-tribulação. O último inimigo de Deus será destruído só na volta de Jesus, na volta gloriosa de Jesus. Que inimigo é esse? 1 Coríntios diz que inimigo é esse, 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora preste atenção se faz sentido isso aqui para você. Se o último inimigo de Deus a ser destruído é a morte, e o arrebatamento, e a morte é destruída com a volta de Jesus no seu retorno glorioso, se o retorno glorioso de Jesus ele é antes da grande tribulação, ele destrói a morte na sua volta. Então, se ele destrói a morte na sua volta antes da grande tribulação, que morte que existirá? Quem que o anticristo matará dentro da grande tribulação? Quais são os desviados que ficaram, que a Bíblia relata que vão morrer na grande tribulação, que vão precisar dar a sua vida, se a morte já foi destruída por Jesus na sua volta? Faz sentido isso para você? Tá bem explícito no texto aqui, ó. O último inimigo a ser destruído com a volta gloriosa de Jesus é a morte. Se ele volta antes da grande tribulação, ele destrói a morte naquele momento. Se ele destrói a morte naquele momento, na grande tribulação não tem como ninguém morrer. Então aqui mostra que para haver morte, a morte tem que existir. Jesus não pode ter destruído a morte ainda. E para haver morte, Jesus não pode voltar antes da grande tribulação. A não ser que a gente esteja certo e o arrebatamento é pós-tribulação. Depois da grande tribulação. Porque aí a gente passa pela grande tribulação e no final da grande tribulação, no seu retorno glorioso, ele nos coroa com a coroa da vida, que é o arrebatamento da igreja, que é a hora que a gente vai vencer. E nesse exato momento não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Agora para mim, na minha opinião, faz mais sentido esse texto, acreditando assim. Porque não faz sentido você colocar Jesus voltando antes da grande tribulação, destruindo a morte e pessoas morrendo depois que ele volta. Não faz sentido. Uma observação sobre isso aqui que a gente leu. Isso acontece na ressurreição, que é o último dia, lá depois da grande tribulação, que está ligada à volta de Cristo após a tribulação, só depois de tudo, só depois que acontecer todo o sofrimento. Deixa eu fazer rapidamente aqui uma pause, dá uma respirada aí que eu vou te mostrar aqui, porque me perguntaram qual é o meu material de estudo hoje. Hoje o meu material de estudo é esse aqui, ó. Essa apostila, Imersão Hebraico-Bíblico. Essa apostila, ela ensina você a ler, escrever, pronunciar e transliterar qualquer texto no original hebraico. Sim, você aprende a ler, você aprende um idioma novo, idioma esse que foi escrito a maior parte da palavra de Deus. E você estuda sozinho? Não. Essa apostila, quando você adquire ela vem aqui, ó, com o QR Code aqui, ó. Vou tampar, obviamente, aqui, ó. Ela vem com um QR Code aqui na capa.
de um grupo fechado de professores 24 horas. Dentro desse grupo aqui, você tem aulas sobre a apostila e também de outros materiais que você vai ganhar lá dentro. Você vai ter aula de hebraico bíblico, você vai ter aula de teologia, você vai ter aula de escatologia, você vai ter aula de bibliologia e muitas outras coisas lá dentro lá. Só por adquirir. O preço que você paga nessa apostila aqui, cara, já é simbólico perto do que a apostila te entrega. E você ainda vai ganhar acesso a um grupo fechado de professores 24 horas. Você vai ganhar aula teológica, escatológica, bibliologia e tudo mais. Eu vou te mostrar aqui rapidamente algumas coisinhas dessa apostila, cara, porque eu preciso mostrar, porque isso aqui, cara, essa apostila, ela é espetacular. Olha só. Ela te ensina, olha, transliteração, tradução mais comum do texto, tradução mais precisa, tradução, explicação gramatical. Aqui atrás, aqui, ó, ela te dá o significado real do mandamento, teologia na prática sobre o texto trabalhado, aplicação espiritual, como aplicar isso na sua vida e uma conclusão básica de cada aula. Tem uma aula aqui que é muito especial, eu separei ela aqui, cara, que eu não vou dar nem spoiler dela não, cara, é isso aqui, ó. Essa aqui é a aula que eu tô fazendo agora. Aula teológica usando hebraico bíblico, erro de tradução em Gênesis 4:7. Cara, isso aqui é espetacular, porque isso aqui é a apresentação da salvação da humanidade em Gênesis. Sim, tem salvação no Velho Testamento, sim, e aqui apresenta Jesus à humanidade de uma forma espetacular, porque nas versões que são traduzidas, nas traduções, para falar melhor, não tem algumas coisas, alguns textos perdem a sua essência, perdem algumas palavras são trocadas e a gente não consegue entender. E quando a gente lê isso aqui, a gente aprende hebraico, e a gente começa a ler o texto originalmente, faz isso aqui, ó, abre, e você começa a ver coisas que você não via antes. Eu vou ler para você aqui, rapidinho, algumas aulas aqui, ó, que tem nessa apostila para você ver o quanto que ela é completa. Olha só, começa do básico até o avançado. Começa no básico, ó, introdução ao hebraico, alfabeto hebraico, letras finais, vogais e sinais maçoréticos. Aí pula aqui para baixo, módulo 2, ó, artigo definido, preposição básica, pronomes pessoais, pronomes demonstrativo. Mais para baixo, módulo 3 aqui, ó, conjugação qual perfeito, imperfeito, imperativo e forma de comando. Cara, essa apostila aqui, ela é simplesmente espetacular. Você que tem um chamado ministerial na sua vida, você precisa adquirir essa apostila. E sabe qual que é o mais legal? É no Mercado Livre. Você compra a apostila, você ganha acesso a esse grupo com todo esse conteúdo. E se você não gostar, achar que não é para você, simplesmente você devolve e o Mercado Livre devolve o seu dinheiro. Eu queria te apresentar isso aqui, vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou deixar o link, cara, porque estão me perguntando qual que é o meu material de estudo. Hoje é isso aqui, cara. Isso aqui tá me dando base para muita pregação, para muita aula, para muito debate, para muita coisa. Então fica a dica aí, ok? Vamos voltar para a aula aqui. Pulando para o próximo tópico aqui. Mais um ponto que fortalece a minha crença no arrebatamento depois da grande tribulação. Paulo alerta contra esperar um arrebatamento secreto antes da manifestação do anticristo. Paulo faz um alerta às pessoas que esperam o arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Aonde está? Segundo Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de modo... ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? O arrebatamento, sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo é claro, a volta de Cristo não acontecerá antes da revelação do anticristo. A volta de Cristo não acontecerá antes da revelação do anticristo, que faz parte da grande tribulação. A revelação do anticristo é o pontapé inicial de Satanás para a grande tribulação. O dia que o anticristo se manifestar, ali se inicia a grande tribulação. E Paulo faz um alerta para aqueles que acreditam que o arrebatamento é antes. Ele fala assim, olha, o arrebatamento, o evento final não acontecerá antes que se revele o homem da iniquidade, o anticristo. Ou seja, tem uma ordem. Primeiro o anticristo se manifesta e depois o evento do arrebatamento acontece. Não tem como o arrebatamento acontecer e o anticristo se manifestar de novo, ok? Porque também um outro ponto aí, para fortalecer isso que a gente acabou de falar.
tem a marca da besta, tem toda a enganação de Satanás. Quem que vai ser enganado? Ele vai perseguir quem? Se a igreja foi retirada da terra. Vai perseguir os desviados que ficaram, as pessoas que acreditam em Deus, mas não quiseram acreditar mais, ou por um momento ingressaram na fé, mas saíram da fé. Beleza, não tem problema, mas volto lá naquilo que eu falei, num outro ponto. Se a pessoa se converte na grande tribulação, ela vira a igreja, e se ela vira a igreja, a igreja está na grande tribulação. Então Paulo faz esse alerta aqui, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Não vem com essa teoria de que o arrebatamento é antes. Porque para que o arrebatamento aconteça, primeiro o homem da iniquidade tem que se manifestar. Então, primeiro o anticristo se manifesta e se inicia a grande tribulação. E logo após se iniciar a grande tribulação e a gente passar por ela, o evento do arrebatamento acontece. Agora, para finalizar aqui, vou dar um resumo básico, rápido, de tudo que a gente leu aqui. E que deu base para essa crença minha do pós-arrebatamento. Ponto 1, vou voltar lá no início rapidamente. Ponto 1, Jesus coloca a sua vinda depois da grande tribulação, em Mateus 24, 29 ao 31. Ponto 2, a ressurreição e o arrebatamento acontecem no último dia, não no último dia antes da grande tribulação, mas no último dia após a grande tribulação, antes da vinda de Jesus. Isso está em João 6. E 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 1, 5. Ponto 3. Não existe separação entre arrebatamento e segunda vinda de Jesus. Muito pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento é antes da grande tribulação e a segunda vinda é depois. A Bíblia não deixa essa separação. E a gente pode confirmar isso em 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2. Não existe separação, é apenas um evento e deixa bem claro em Tessalonicenses que esse evento só ocorrerá após a grande tribulação no último dia. Ponto 4. Os santos são chamados a perseverar na tribulação em Apocalipse 14, 12. Claramente, Apocalipse 14, 12 chama a igreja a perseverar enquanto ela está sendo perseguida pelo anticristo. E o ponto 5 para fechar, o anticristo precisa aparecer antes da vinda de Cristo. Porque se o anticristo se manifesta depois da vinda de Cristo, não tem base bíblica nenhuma para que isso aconteça. Não existe arrebatamento secreto. Ok? Então, essa aula aqui, o intuito dessa aula não foi fazer você acreditar naquilo que eu acredito. Simplesmente a gente deu uma passeada pela Bíblia e eu tenho certeza que você tirou proveito, mesmo que você não acredite naquilo que eu acredito. Eu tenho certeza que você aproveitou muito essa aula. A gente vai postar muitas aulas como essa aqui. Curte, comenta, compartilha, esteja ligado no canal, assina o sininho, que toda aula que a gente gravar a gente vai estar postando aqui, ok? Muito obrigado pela sua companhia até aqui, que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.